Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Estamos estudando o livro de Romanos e chegamos ao capítulo 4, um capítulo fácil de entender, mas que precisa você ir lendo com cuidado e lembrar do contexto que já estudamos no capítulo 1, 2 e 3. Lembrando que Paulo está combatendo os judaizantes, aqueles que achavam que a circuncisão era necessária para a salvação, e enfatizando a principal temática do livro, que é a salvação, justificação pela fé. Agora chegamos aí na análise pela vida de Abraão. Como é que foi a salvação que Abraão alcançou? Foi por obras, pela fé? A circuncisão fez diferença ou não? Vamos ler alguns versos e convido, claro, para que você leia individualmente todo o capítulo, que não é tão grande. Então o verso 1 diz assim: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não adianta diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por quê? Por justiça. Você vai ver essa referência bíblica em Gênesis, no capítulo 15, é onde Deus fala essa citação de que Abraão, ele apenas creu e Deus o imputou por justiça. Então, Abraão ainda não era circuncidado. Não foi suas obras que garantiu mérito perante Deus. Foi unicamente o aspecto de Abraão ter crido. E aí o verso 5, o verso 4 diz assim: Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui Paulo está falando sobre dois tipos de fé. Tem alguns que acham que é pelas obras, onde acaba que a pessoa produz e o que ela recebe era uma dívida. Então ela produziu, agora tem que receber. E tem aqueles que não crê que produziu, mas recebe. Então ele estava aqui enfatizando sobre aqueles que acham que era salvo por produzir obras da lei. Aquilo que eu faço é que me garante a salvação. E na verdade, a gente é salvo pela crença em Cristo. Só que não se esqueça, Paulo vai dizer aqui mesmo no livro de Romanos: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a cumprimos. A diferença aqui, irmãos, nesse jogo de Paulo de palavras e que a gente precisa ter cuidado, é porque lembre-se, Abraão ainda não era circuncisado, Abraão não fez coisas para obter a salvação, mas Abraão viveu na prática da justiça. Então, quando estamos em Cristo, quando aceitamos a Deus, precisamos viver para Ele. Quando você olha em Mateus capítulo 28, logo ali no finalzinho, que Jesus manda ir pregar o Evangelho, e ele diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, queridos, aceitar Jesus envolve fazer também o que Jesus nos deixou como ordenança. A gente faz por amor e pela prática da justiça. Mas a salvação não é mérito nosso, é mérito de Deus. Aí o texto continua e diz assim: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é o Salmo 32, verso 1 e 2. Então, Deus perdoa, Deus considera justo aquele a quem ele quer. E quem são esses? Quem o aceita e entende que nada é e Deus é tudo. Esses são felizes, porque Deus atribui esse perdão e justiça. Então você vê que ele dá dois exemplos para ficar claro aos judeus, porque são dois exemplos fortes, nome de peso: Abraão, no qual começou a promessa, e Davi, que foi o grande rei em Israel. E aí continua: bem-aventurado o homem
a quem o Senhor jamais imputa pecado, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? E aí Paulo dá essa provocada de novo, como eu já citei, porque Abraão foi considerado justo pela sua fé quando ainda era incircunciso, e aí então que veio como um sinal entre Deus e a sua descendência, o sinal da circuncisão. Mas o que deu mérito a Abraão foi a sua fé em Deus, não a circuncisão. Então você vê que a circuncisão foi uma promessa entre Abraão e Deus, mas que não era obrigatória para todos os gentios, já que o que Abraão teve é o que Deus exige de nós, que é a fé. Esse sim passa a ser válido e obrigatório para todos. E aí então o texto continua, mas eu quero ir para o verso 13, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então ele pega e dá aquela ênfase ali importante. E aí agora vem também o verso 16, que diz: essa é a razão provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações que se constitui, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, Abraão seria pai de todas as nações, então não só de apenas Israel. Por quê? Porque Jesus descende de Abraão, descende de Davi, então descende dessa aliança que foi feita com ele, e por meio da morte de Cristo, nos apegando a essa crença, as promessas de Abraão também são sobre nós. Não só os circuncisos, porque não foi apenas Israel que surgiu de Abraão, mas também por meio da promessa entendemos que todos nós somos filhos de Deus, de Jesus Cristo, e assim também podemos, como os judeus, falar, somos filhos da promessa, somos filhos também do Altíssimo, tá bom? E aí o texto continua, o verso 19 diz: e sem enfraquecer na fé, embora levantasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. E eu quero finalizar, porque os textos continuam aqui enfatizando Abraão como pai e pela sua fé, mas o verso 25 diz: o qual foi entregue, aqui fala sobre Jesus, né? O que validou a promessa. Então começa a falar de Jesus, ó. O verso 23 diz: e não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, pois a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, não é só por Abraão que nós alcançamos a promessa de fé e salvação, mas também daquele que morreu e ressuscitou e voltará, Jesus Cristo. A promessa que foi dada a Abraão, ela se cumpre em Cristo, e em Cristo a salvação chega à nossa vida. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque nos conduziu a mais próximo de Ti, nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Abençoe-nos neste dia, nos dando fé, esperança e amor. Abençoe também a nossa amiga Thaisa, o irmão Kennedy, a irmã Domingas, que fez uma cirurgia nos olhos, que ela possa estar se recuperando bem. A irmã Áurea, ali de Castanhal, uma amiga nossa. Abençoe as suas filhas, Adelaide e Miriam. Abençoe também, Senhor, a irmã Auriane
e também sua amiga Nazaré, que está fazendo um tratamento contra o câncer. Abençoe o Paulo Ronaldo de Cametá. Abençoe também seu tio e primo que estão encarcerados e precisam do Senhor. Ao meu primo Marcelo, a Marcelene, a Júcia, sua mãe Antônia. Abençoe também, Senhor, a viagem que faremos com os anciões dia 3, para que tudo ocorra bem no concílio de anciãos. Abençoe também o concílio que teremos pastoral no dia 4. Também, Senhor, abençoe a Poliana, amiga do Ivanilson, a irmã Aldenora, a sua tia Cláudia, sua prima Luísa. Também, Senhor, o Fabrício, que já está aí até realizando um culto de gratidão. Meu primo, que fez aí 4 cirurgias, Senhor, que bom que ele passou pelas 4, sobreviveu e está aí para glorificar o teu nome. Abençoe a Mary, a Valdineia também, sua irmã que está fazendo tratamento contra o câncer. A dona Terezinha, irmã da irmã Conceição, que também faz tratamento contra o câncer. Abençoe a filha da Márcia, que está para chegar de viagem, de férias. E tudo isso nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Um abraço e até amanhã. Estamos juntos no capítulo 5, um dos que eu mais gosto aí do livro de Romanos. Tchau, tchau, queridos.